Então, gente, você sabe quando vale a pena ouvir uma crítica? Será que vale a pena ouvir uma crítica? Será que ouvir uma crítica e ficar com aquilo na cabeça não é uma coisa assim muito negativa? Não, gente, nem sempre. Às vezes sim vale a pena ouvir uma crítica, mas a maioria das vezes não vale. E como que eu sei quando vale a pena e quando não vale a pena ouvir uma crítica? Gente, primeira coisa, né? Sobre as críticas que vocês precisam aprender. Quando alguém critica a gente e a gente se sente afetado por aquela crítica, a gente se sente triste, chateado pelaquela crítica, você já tem que começar a compreender que aquela crítica é algo que diz mais assim, diz sobre você um ponto fraco. Claro que a crítica tem muito mais a ver com a pessoa que está criticando do que com você, porque se a pessoa percebeu aquilo em você e está te criticando, é porque aquilo com certeza afetaria ela e afeta para ela, para outra pessoa que está criticando, aquilo é de suma importância, por isso que ela está criticando. Só que a gente tem que avaliar essas críticas de um ponto de vista muito inteligente. Você não pode ficar aceitando por aí as críticas das pessoas como se isso fosse lei, entendeu? E a verdade absoluta, porque não é. E aceitar essa crítica do outro, acho que essa palavra não é bem aceitar, né? A gente compreender a crítica do outro vale a pena quando a gente começa a olhar para aquele ponto de uma forma evolutiva. Então, a pessoa me criticou, eu preciso parar, analisar, pensar sobre a crítica, preciso pensar sobre aquela crítica e eu preciso ver o que eu posso fazer, ou se eu preciso fazer algo para melhorar aquilo e o que aquela crítica, aquela melhora vai impactar na minha vida. Então, esse processo assim de mudança, também de evolução, é muito positivo. Então, nem sempre a crítica do outro, ela é desnecessária, né? Agora, se você realmente percebeu essa crítica como desnecessária, aí sim você vai descartar essa crítica. Mas antes de descartar a crítica, você não pode simplesmente olhar para a crítica e falar assim, é para mim, abraçar a crítica e chorar e ficar terrivelmente abalado. Da mesma forma que você não pode virar e falar assim, eu não quero saber dessa crítica, né? Então, é muito mais fácil a gente eliminar aquela crítica. Se você não tem emocional para lidar com a crítica, para fazer com que aquela crítica se transforme na sua vida em algo positivo e produtivo, elimina. Só que esse novo passo, entendeu? Esse degrau de transformar a crítica em algo construtivo faz parte de uma inteligência emocional. E eu estou ensinando aqui para vocês que existe sim a possibilidade de você transformar a crítica em algo construtivo e essa possibilidade só vai depender do seu ponto de vista. Crítica não serve para fazer a gente se sentir mal. A crítica não pode servir para isso. Se a crítica que você está recebendo está fazendo com que você se sinta mal, você pode ter certeza que emocionalmente você está se afetando. A crítica, gente, ela tem que servir para você que é emocionalmente evoluído, né? Que já me segue, quem me segue com certeza tem um pontinho a mais aí dentre os outros seres humanos, porque eu falo demais sobre inteligência emocional de uma forma prática, né? Então, você que me segue aqui no YouTube e também lá no meu Instagram, que consome os meus conteúdos, você já está acima das outras pessoas, com certeza. A maneira de você ver o mundo já é diferente. Eu sei disso, posso afirmar isso, pelos feedbacks, pelas mensagens que vocês mesmos me mandam, falando que está muito melhor depois que começou a me seguir. Então, assim, eu exijo de vocês que vocês tenham, sim, uma condição emocional acima das outras pessoas. E tendo essa condição emocional, né, que eu tenho certeza que vocês têm condição, sim, de olhar para uma crítica e pensar, analisar essa crítica de um ponto de vista evolutivo, de um ponto de vista que vai trazer para você um benefício. Então, às vezes, sabia que às vezes eu recebo uma crítica sobre alguma coisa, até no Instagram, uma crítica no meu trabalho, que eu fico pensando assim, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Sabe? Eu não fico
me sentindo mal, porque eu não sou uma pessoa orgulhosa e nem arrogante, gente, eu sou humana, entendeu? E eu fico pensando, gente, como é que eu não pensei nisso antes, né? É uma crítica que é uma crítica construtiva, só que quem transforma as críticas construtivas é a pessoa que recebe, não a pessoa que dá, né? Então, muitas vezes, sabe, uma crítica, ela é totalmente desnecessária, porque a pessoa que tá criticando não tá falando assim de blá blá blá. Mas tem realmente algumas críticas que fazem sentido, entendeu? Tem críticas que você olha assim e fala assim, gente do céu, como é que eu não pensei nisso antes? Pelo menos isso acontece comigo. Tem crítica que eu recebo que eu fico pensando assim, gente, essa pessoa não tinha realmente o que fazer. Ela não tinha o que fazer, ela tava muito desocupada pra ela me falar um negócio desse. Agora, tem crítica que eu recebo que eu olho e falo assim, gente, a pessoa tá realmente acompanhando o meu trabalho, ela tá prestando atenção no que eu estou falando e ela trouxe algo que pra mim é muito positivo, é muito produtivo. Se vocês perceberem, se vocês tiverem um tempo de olhar aqui meu YouTube, os primeiros vídeos, eles eram assim, bonzinho, meia boca, né? Bem ruim, vou falar a verdade. Eles eram péssimos. E eu fui evoluindo por conta das críticas que eu fui recebendo. Então as pessoas, olha, tá cortando o vídeo, olha, tá não sei o que, olha, tá nananã. Então você vê, eu não sabia disso, porque eu não sou youtuber, né? Eu sou psicóloga. Na hora eu ficava pensando assim, falando assim, não, eu acho que isso aí não faz sentido. Teve muitas coisas que eu pensei, não, isso aqui não faz sentido. Mas depois foi passando o tempo, eu fui vendo que realmente fazia sentido. Aí tinha coisa que eu, na hora assim, eu matava. Eu falava assim, meu Deus, isso aqui realmente é muito bom, é muito positivo. Uma crítica que me fizeram uma vez quando eu estava postando uma maquiagem, né? Essa minha make fake que eu faço todos os dias. Quem mora aqui em Palmas, quem vive aqui em Palmas e me encontrar na rua vai ver que eu tô sempre com essa cara aqui maquiadinha, né? Maquiadinha, minha make fake. E uma vez, quando eu postei uma make fake, a menina pegou e falou assim, olha, falou até meio assim, né? Não passa o protetor solar com a mão que deixa a pele oleosa, passa com o pincel. Aí eu peguei e respondi a ela na época, mas eu gosto de passar com a mão. Bem desse jeito, eu gosto. Mas aí um dia eu tava aqui em casa, assim, eu falei assim, gente, eu vou experimentar passar com o pincel, porque ela falou, eu não achei que eu não sabia, mas eu achei assim, com a mão tá bom. E eu fui passar com o pincel e eu achei legal, eu achei bem construtivo. Agora tem críticas que a pessoa faz pra mim, que na hora eu já vou lá e já aceito e já meio que me transformo. Agora tem crítica que eu não aceito, mas também eu meio que deixo ali no stand-by. E conforme vai passando o tempo, eu começo a perceber que aquela crítica que a pessoa fez realmente vai melhorar e vai evoluir o meu trabalho, vai deixar meu trabalho melhor. É que as pessoas não têm muito feeling, muito jeito pra falar as coisas e às vezes a gente pega assim, né? Pega a gente meio que de impacto. Mas até isso, sabe? Assim, às vezes até a maneira da pessoa falar, assim, a gente tem uma meio que recusa, né? Em aceitar a crítica por conta da maneira da pessoa pensar. Mas a gente tem que pegar, assim, o cerne daquela crítica, né? Não a maneira que a pessoa falou. E nem ficar pensando que ela tá querendo te humilhar ou te diminuir ou nada disso. Mas entender que aquela crítica que a pessoa fez pra você, ela fez pra você porque a maneira dela fazer ou a maneira dela pensar é daquele jeito que ela te criticou. Então a crítica tem muito mais a ver com a pessoa do que com você, entendeu? Só que esse valer a pena, né? Pegar a crítica, valer a pena pegar a crítica e olhar pra você, isso não significa que tem que ser regra. Não é porque a pessoa tá falando que você está fazendo errado. Não! A pessoa está falando que ela faz de uma maneira diferente e ela acredita que a maneira que ela faz é melhor do que a maneira que você está fazendo. Então, essa crítica, ela vem somente para isso. A pessoa geralmente que critica, ela está criticando porque ela acredita que existe uma maneira melhor de fazer. E se ela acredita que existe uma maneira melhor de fazer, pode ser que realmente essa maneira exista e a gente está perdendo a oportunidade de se melhorar, né? Então, quando que vale a pena realmente a gente aceitar uma crítica? Vale a pena aceitar uma crítica quando a gente percebe
que essa crítica vai trazer pra gente um benefício, que essa crítica vai trazer pra gente um crescimento, que essa crítica vai facilitar a nossa vida, que essa crítica vai trazer uma prosperidade, uma coisa positiva e uma coisa que vai te trazer uma harmonia, sabe? Então nem sempre, gente, a crítica a gente precisa recusar, nem sempre a gente tem que olhar a crítica de uma forma negativa, ok? Se você ficou comigo até agora, curta o vídeo, se não curtiu, descurte, comenta aqui, fala o que você achou, me dê sugestões, tá? Me critiquem, né? Que isso é muito positivo pra mim, vocês sabem que eu sou uma pessoa que trabalha muito bem as críticas. E também compartilhe se você gostou, se alguém precisa saber desse vídeo, compartilha, curta, me siga. E também, gente, me siga no Instagram, tem muita coisa legal rolando por lá, sabe? Tem muita gente daqui migrando pra lá e tá falando isso pra mim lá mesmo. Eu te seguia lá no YouTube, comecei a te seguir aqui no Instagram. No Instagram eu posto muito mais coisas. Então, beijo, gente, até o próximo vídeo da semana que vem, do sábado que vem. Lembrando que todos os dias tem vídeo aqui. Semana que vem eu vou falar com vocês sobre a minha falta de confiança. Como eu venci a minha falta de confiança? Porque hoje eu sou uma pessoa confiante e eu vou falar sobre isso com vocês sábado que vem. Beijo, gente, até sábado!